para adorarmos ao Senhor. E hoje nós concluiremos o assunto que nós conversávamos semana passada, a respeito da igreja de Tiatira. E para isso eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 2. E nós vamos olhar a partir do verso 18. E você pode acompanhar a leitura comigo, ou na sua Bíblia, ou na projeção que será transmitida, colocada na tela, para facilitar a sua vida. Estou lendo aqui na revista atualizada. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. E as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Antes de tudo, nós havíamos iniciado a conversa na semana passada a respeito especificamente dessa igreja. E se você que não esteve aqui com a gente na semana anterior, ou você que está acompanhando, você pode olhar e verificar a primeira parte dessa conversa que está no YouTube, no canal da igreja. Mas a carta de Apocalipse, ela foi escrita originalmente destinada a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós temos que entender, antes de qualquer coisa, que eram 7 igrejas que existiam. E aqui são 7 nomes de cidades, que dentre essas 7, a única que ainda existe é Esmirna, com o nome alterado. Mas as outras 6 restantes, que não existem hoje como cidade, têm as ruínas, têm os registros históricos. E todas essas cidades mencionadas, elas eram cidades da Ásia Menor. Naquele período, a divisão geográfica do local era a Ásia Menor,
hoje é o que nós chamamos de Turquia. Mais especificamente a parte oriental da Turquia. Porque se trata de um país que tem a parte oriental e ocidental. E eu falo isso para você, para que você entenda antes de qualquer coisa, que aquilo que nós olhamos mencionado nas Escrituras, os lugares que são mencionados, os fatos, eles aconteceram num determinado lugar, num determinado momento do tempo. Não é uma história fantasiosa, não é um conto de fadas. E ao mesmo tempo, nós temos que entender que quando nós olhamos a menção a essas 7 igrejas, apesar de que a mensagem, ela foi originalmente destinada àquelas igrejas, mas essa mesma mensagem alcança o seu coração, o meu coração, o nosso coração, quase 2000 anos depois. E as mesmas aplicações que serviu para aquele povo em meados dos anos 90 do primeiro século, que foi aproximadamente nesse período, pelo menos é a data mais aceita pelos exegetas, a mesma mensagem, a mesma aplicabilidade, as mesmas lições, as mesmas advertências, ela serve para mim e para você. Porque apesar do tempo ter passado, o ser humano continua sendo o mesmo. A única coisa que mudou é que, naquele tempo, era um rolo escrito, um pergaminho, ou num papiro, em rolo. E era este rolo enviado com muita dificuldade àqueles lugares de destino. Hoje, nós nos comunicamos instantaneamente com qualquer lugar do mundo através disso aqui. Mas ao mesmo tempo, isso é para nos envergonhar, para nos deixar envergonhados. Porque a igreja do primeiro século, com todas as dificuldades de transporte, de comunicação, teve um alcance extraordinário, apesar das limitações. Hoje, com toda a tecnologia ao nosso favor, estamos ocupados demais com os nossos projetos, com a nossa vidinha, enquanto estamos aqui. E não nos preocupamos com aquilo que de fato é eterno. E ao olharmos a igreja de Tiatira, eu não vou me ater naquilo que conversamos na semana anterior, mas é importante que você entenda que tem, como todas, ou a maioria das igrejas, pontos positivos, pontos negativos, advertência e promessa. Nós olhamos claramente esses 4 elementos presentes nesta carta à igreja de Tiatira. A única igreja mencionada dessas 7, que não tem uma advertência, que não tem um ponto negativo, nenhum defeito apontado, é a igreja de Esmirna. Mas tem uma explicação. E a explicação é que existia uma peneira, que separou o joio do trigo. E a peneira era a perseguição. Foi a igreja mais perseguida dessas 7 mencionadas. A mais perseguida dessas que nós olhamos aqui. Então nós observamos que esta igreja de Tiatira em especial, que nós estamos observando, ela tem pontos positivos, ela tem pontos negativos, existe palavras de advertência e existe promessa. E a única igreja que não tem nenhum elogio, também tem uma que não tem nenhum elogio, é interessante, que era a igreja mais rica das 7. E Jesus, categoricamente, direcionando-se à igreja de Laodiceia, diz: tu te achas rico, mas tu és pobre. Porque quando Deus olha para a gente, Ele não olha para o que nós temos, mas para o que nós somos.
E quando Deus se apresenta, o Jesus se apresenta, você tem que entender que um dos aspectos importantes para você ler o livro de Apocalipse é você entender que é um gênero apocalíptico que trabalha com símbolos. Você não pode olhar e achar que há uma literalidade. Não, são símbolos. E quando descreve Jesus, aqui nesta carta, em todas as cartas, às 7 igrejas, tem uma descrição de Jesus Cristo. Aqui ele apresenta Jesus Cristo como aquele que os olhos são como chama de fogo, que os pés são como bronze polido. E simples. Isso não é literal. Não é que Jesus se encontra nesse momento com os olhos como chama de fogo, porque ali é uma descrição de Jesus Cristo, mas o que o apóstolo João está escrevendo daquilo que vi é que esse Jesus é um Jesus que olha para as nossas vidas com um olhar penetrante, enxergando além da aparência, vendo a intenção do coração. Por isso que as palavras que Jesus coloca aqui a respeito dessa igreja e de qualquer outra igreja, não é o que ele acha desta igreja, não é uma possibilidade, é um diagnóstico perfeito, porque se trata de uma análise apresentada daquele que olha o mais íntimo dos nossos corações. Talvez quando eu olhe para você, quando você olhe para o seu irmão, quando nós olhamos uns para os outros, nós avaliamos por aquilo que vemos ao nosso redor. Mas a análise de Jesus vai muito além disso. Ele consegue ver as intenções. Ele consegue ver aquilo que é mais íntimo em nossos corações. E é louvável, porque ele fala de uma igreja que com o passar do tempo, essa igreja foi se desenvolvendo, porque olha o que ele diz, ele relaciona aquela igreja, toda a atividade daquela igreja, com essas tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Olha só, as tuas últimas obras são melhores do que as primeiras. E, sabe, eu acho muito pertinente olharmos essa igreja, porque essa igreja parece um pouquinho com a gente, porque numa mesma igreja vão ter pessoas péssimas espiritualmente, vão ter pessoas se envolvendo com esse mundo perdido. Na mesma igreja vão ter pessoas que serão coniventes com o pecado, e na mesma igreja vão ter pessoas fiéis, que não arredam o pé, que não negociam com o pecado, que, pelo contrário, permanecem inabaláveis. Exatamente. E quando ele coloca que esta igreja, as tuas últimas obras são melhores do que as primeiras, ei, isso é uma advertência muito importante para mim e para você. O tempo, preste atenção, o tempo, o passar dos anos, na nossa caminhada cristã, tem que ter um bom resultado, não um mau resultado. Nós precisamos, com o passar do tempo, servir a Jesus Cristo melhor do que nós servimos no início. Porque no início tinha empolgação, agora tem a experiência, a maturidade. E eu fico impressionado porque é tão comum a gente ver e escutar pessoas comentando e falando: pastor, eu já trabalhei muito. Ei, você está dizendo que vai partir para a glória como a irmã Nelly? Porque sabe quando é a nossa aposentadoria aqui? Quando Jesus nos leva. Porque enquanto nós estivermos aqui, lutando, e o tempo tem que estar ao nosso favor, não tem essa questão, estou cansado, estou desanimado, não. Enquanto mais aqui nós estamos, mais nos tornamos maduros para continuar servindo a Jesus. Usamos o tempo ao nosso favor, não contra nós. Ao nosso favor. Nós não podemos perder o ímpeto, a dedicação, o amor.
Nós não podemos perder o entusiasmo. Hoje eu digo para você que eu sirvo a Deus com o mesmo ímpeto que eu servia no início da minha caminhada, no início do meu pastorado. Agora eu digo para você com toda certeza melhor, porque tem a experiência, tem um tempo que foi passando. E tem muita coisa para eu aprender. Então eu tenho certeza que daqui a 10 anos eu estarei aqui dizendo para você: olha, eu estou melhor, eu sirvo melhor do que eu servia 10 anos atrás. Agora, aqui tem uma advertência muito significativa. Porque Jesus fala: eu tenho contra ti. Quando você pensar em igreja, você tira a impressão de prédio, de lugar. A igreja somos nós. A igreja é você. A igreja é você, a igreja sou eu. Nós somos a igreja de Cristo. E Jesus, ele fala: eu tenho contra ti, eu tenho porém contra ti. Isso é pesado. Isso é muito pesado. De Jesus chegar com você e dizer assim: João, Carla, Antônio, Pedro, eu tenho contra ti. Eu não quero ouvir palavras de advertência de Jesus Cristo contra a minha vida. E o que Jesus tinha contra aquela igreja, que existia ali um grupo que tolerava Jezabel. E quem era Jezabel? É importante que você entenda isso. Jezabel era uma mulher que tinha se intitulado profetisa. E qual era o problema dela? Qual era o pecado? Simples. Na cidade de Tiatira, como eu bem falei semana passada, existiam várias associações comerciais. Só tinha um problema. Cada associação comercial tinha uma divindade. Isso era muito comum na cultura do primeiro século da era cristã. E cada reunião daquela associação era acompanhada de um banquete de alimentos sacrificados àquela divindade, àquele ídolo. E naquele banquete que existia, sempre era acompanhado de promiscuidade. Vamos dizer o português claro: prostituição. A adoração pagã do primeiro século, e até antes do primeiro século era cristã, sempre era associada com promiscuidade. Não era à toa que na cidade de Éfeso tinha um templo da deusa Diana, com 1000 profetisas, 1000 sacerdotisas, que num período do ano desciam da parte alta da cidade e a parte baixa onde as pessoas moravam, para seduzir os homens, para que eles fossem em busca delas no templo de Diana. E assim que funcionava a adoração aos deuses do paganismo. E esta mulher teve uma ideia brilhante, porque tinha um detalhe: ou você servia a Jesus Cristo, ou você participava dos encontros da associação. Ou você servia a Jesus Cristo, ou você participava dos banquetes. Só que quando você virava as costas para a associação comercial, você perdia dinheiro. Era um suicídio nos negócios. E Jezabel teve a ideia brilhante do diabo: não precisamos perder dinheiro. Nós podemos ir aos encontros para nós podermos conhecer mais profundamente o diabo, para que assim possamos lutar contra ele. Era a desculpa que ela havia arrumado para poder ir àqueles encontros. E levava alguns da igreja àqueles encontros. E lá adoravam, através dos seus atos, o diabo. Você acha que é diferente hoje? Você acha que nós não estamos diante de um desafio parecido hoje? Claro que não.
Porque, como nunca, a igreja de Cristo, nós estamos sendo bombardeados por todos os lados. Nós estamos sendo pressionados a, em vez de nós levarmos luz para este mundo de trevas, levar luz como, pastor? Nosso comportamento, nosso exemplo de vida, através da prática cristã. Em vez de nós sermos luz, as trevas têm abafado a luz de Cristo, que deve refletir em nossas vidas. Nós estamos copiando o mundo. Nós estamos nos banqueteando, participando dos banquetes promovidos pelo diabo para fazer com que a igreja de Cristo, você, eu, sejamos infrutíferos, inoperantes, improdutivos na obra de Deus. Em vez de nós estarmos seguindo as verdades de Deus, porque, entenda, aprenda isso, as verdades de Deus são absolutas. Não há relativismo contra a moralidade. Aquilo que Deus escreveu, aquelas igrejas no primeiro século, aquilo que nós temos aqui nas Escrituras, serve para a gente hoje. Porque passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Foi exatamente isso que Jesus disse. Aqueles mesmos valores servem para a gente. Só que hoje, muitos dentro da igreja, que são igreja de Cristo, estão negociando com o mundo. Flertando com o mundo. O mesmo valor moral que Jesus exigiu daquela igreja, Ele exige de mim e de você. Não é nós copiarmos o mundo perdido. É nós levarmos a luz de Cristo para esse mundo que está em trevas, porque não há plenitude, não há felicidade plena, longe das palavras, das verdades de Deus. O mesmo desafio que aqueles irmãos em Tiatira tinham, nós também temos hoje. Quantas pessoas estão tão fissuradas em ter, em ganhar, que estão colocando os valores de lado. É assim que acontece. Nós paramos na semana passada no ponto número 2. E eu fiz um apanhado para você de tudo aquilo que nós falamos na semana passada, porque agora vamos ao ponto número 3 da nossa conversa. E você que está aí vai anotar o ponto número 3 da nossa conversa a respeito da igreja de Tiatira. E só para que você relembre, ponto número 1, era uma igreja que se desenvolveu com o passar do tempo. Número 2, uma igreja tolerante ao pecado. Número 3, uma igreja sendo chamada ao arrependimento. Uma igreja sendo chamada ao arrependimento. Jesus diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Sabe o que é interessante? Sabe o que é gracioso quando nós olhamos para Jesus? Antes de trazer juízo, Jesus apresenta misericórdia. E você precisa entender bem aqui, o que é que Jesus está falando a respeito desse ato. O que precisava acontecer era que Jezabel se arrependesse da sua prostituição. E na cultura ocidental, nos anos 2000, quando nós pensamos em prostituição, nós pensamos em alguém que utiliza o seu corpo para tirar vantagens financeiras para si mesmo. Mas não é disso que Jesus está falando. O que a Bíblia chama de prostituição é todo ato sexual fora do padrão
estabelecido por Deus. Todo ato sexual fora do padrão estabelecido por Deus. E sabe qual é o padrão estabelecido por Deus? Você e o seu cônjuge. No seu quarto. Sem nenhum estímulo visual. Um se entregando ao outro. Talvez você olhe, você até diga, mas pastor, isso parece tão antiquado. É por causa desse pensamento que nós estamos com a nossa sociedade totalmente destruída. É por causa desse pensamento que se nós irmos a uma maternidade nessa cidade de Manaus, nós vamos nos deparar com crianças de 12, 13 anos, 14 anos, dando à luz. Sabe o que isso mostra? Que a liberdade, que aquela geração da década de 70, buscava, livre, para eu ser livre e dar vazão aos meus desejos sexuais, não funcionou. Está aí o resultado. Cada vez mais jovens, adolescentes, se envolvendo com drogas, se envolvendo na criminalidade. Porque nós desobedecemos a palavra de Deus. Não é por outro motivo. Deus estabeleceu um padrão. A grande questão é que muitas das vezes nós queremos a bênção por fazer parte de uma comunidade, do povo de Deus, mas nós não queremos o comprometimento com o ensino daquele Deus, com as verdades de Deus. Ser cristão, entregar a sua vida a Cristo, é você estar dizendo assim, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. É você estar determinado, disposto a matar o seu velho homem com os desejos e viver para Cristo. É isso. É isso que nós estamos dizendo. Só que nós queremos criar uma comunidade cristã e nós queremos criar uma miscigenação, um ecumenismo com os valores cristãos e os valores do mundo. Queremos estar dentro da casa de Deus, louvando, cantando, exaltando, e ao mesmo tempo olhando a série, lá na Netflix, com sexo explícito, ao mesmo tempo flertando no trabalho, ao mesmo tempo conhecendo uma pessoa, indo para a cama com um, sem comprometimento, sem responsabilidade. Isso não é adorar a Deus. Ontem, eu disse para os jovens que o grande problema é que a grande falha e a heresia é quando nós focamos muito numa doutrina e nos esquecemos da outra face dessa doutrina. Um exemplo? Quando nós olhamos para a história da igreja, aqueles que focaram muito no fato de que Jesus veio em carne e habitou entre nós, acabou pecando por achar que ele não era Deus. Ao mesmo tempo, os gnósticos dentro da igreja no primeiro século, olhando que Jesus era Deus, deixou de ver que ele era homem, habitou entre nós. Hoje, nós queremos dar muita ênfase na graça. Esquecemos do comprometimento com as nossas obras. Nós queremos dar ênfase na fé. A salvação não vem de vós, é dom de Deus, é pela fé. E a fé é Deus que coloca, não é de você. E nós nos esquecemos que esta fé, o que fala Tiago, era demonstrada. A graça é demonstrada. Sabe o que mostra que nós fomos alcançados pela graça de Cristo? As obras demonstradas através das nossas vidas. A graça é materializada no nosso comportamento. Mas nós vivemos num momento em que não tem mais lei, é graça. Ei, está errado.
as mesmas verdades que nós encontramos em Levítico, em Êxodo, Deuteronômio, lá no Velho Testamento, nos aspectos morais, todas elas são repetidas nas cartas do Novo Testamento. Em Hebreus, capítulo 12, verso 14, diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. E completa nos versículos posteriores: não sejam morais e profanos como Esaú, que por causa de um prato, uma sopa de lentilhas, abandonou o direito à primogenitura. Nós somos profanos e imorais quando, por causa de um momento de prazer, nós abandonamos as verdades das Escrituras. Nós flertamos com o pecado, profanos e imorais, como Esaú. Esse mesmo Jesus, sim, que naquela cruz morreu pelos nossos pecados, pagando a dívida, o justo pelos injustos, sim, é o mesmo Jesus que pede que você seja uma nova criatura. Eu até citei para os jovens, Mateus capítulo 5, verso 27. Se no teu coração, lembra o que está escrito na lei? Não adulterarás, mas se em teu coração desejares, já cometeu adultério. E eu disse assim para os jovens: Jesus espera da sua igreja mais do que a lei esperava do judeu, porque elevou o nível de santidade. No Velho Testamento, na lei, o pecado de adultério era consumação. Jesus agora reinterpreta e diz que é quando você deseja no seu coração. Jesus chama a sua igreja a ser santa. Santa. E nós temos responsabilidade uns para com os outros. Não existe a falácia de dizer: olha, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não existe o fato de que você vê o seu irmão lá pecando e você: eu não vou ver, eu não vou falar, não é do meu grupo, não é comigo. Não, não, não. Eu contei um tempo desse. Acho que foi no culto de jovens, não sei se foi no acampamento. Quando eu namorava com a Janaína, um dia desses. Nós começamos a namorar dia 15 de novembro de 98. Proclamação da República. Que ela teve coragem e pediu para namorar comigo. E uma vez a gente estava ali na parada de João Batista, na parada do Eldorado. Vocês conhecem? Saímos da igreja. E aí eu lembro que a Penny, esposa do pastor Davi, ela para o carro. Opa, carona é legal, né? Aí quando nós entramos no carro, nós morávamos próximos, eu e a Janaína, e a Penny também com o pastor Davi, ainda até hoje mora no mesmo lugar, bem próximo de onde nós morávamos, onde nossos pais moravam. E a Penny disse: Anderson, eu parei, que eu te olhei com uma mulher, eu achava que era outra, que não era Janaína. E eu parei para dizer: eu vou pegar no flagra. Nós temos esse comprometimento uns com os outros. Aquilo que acontece com seu irmão lhe interessa. Lhe interessa. Aquilo que acontece com o seu irmão é da sua conta. Você tem um dever, se você viu, você tem que dizer assim: ei, ó, te vi, viu? Te vi. Você não pode simplesmente ser conivente, e aqui Jesus está condenando, combatendo a conivência. E olha o que ele fala, pela falta de arrependimento. Ele diz assim, e ele fala no verso 22, eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Olha o tempo verbal.
adulteram. Não é adulteraram. Não é algo que aconteceu no passado. Porque Deus é tão misericordioso que Ele dá a mim e você a chance, a oportunidade de uma nova vida, de um novo começo, de um novo momento. Ele passa a borracha e olha o que Jesus está falando para esta mulher e para aqueles que seguiam: se arrependa. Porque se você não se arrepender, eu vou trazer juízo sobre você. E agora Jesus está dizendo aqui nesse verso que nós lemos, que vai trazer tribulação, vai colocar aquela mulher numa cama e trazer tribulação naqueles que com ela estavam em adultério. Porque o verbo fala adulteram. Ou seja, era uma ação que continuava acontecendo. Continuava na prática do adultério. Jesus, Ele primeiro traz ao arrependimento, Ele mostra, Ele desacorda esse Deus. E quando nós olhamos para Deus, nós temos um erro de achar que era um Deus no Velho Testamento e um no Novo. Não. Você não lembra o que foi que Deus disse a Jonas para ir a Nínive? E você lembra que Jonas relutou? Por que ele relutou? Porque ele sabia que Deus era misericordioso. E que quando Jonas chegou em Nínive, aquela cidade, a Síria, e disse naquela cidade: Deus vai trazer juízo se vocês não se arrependerem. O que o povo fez? Se arrependeu. E Deus não trouxe juízo. Antes de trazer juízo, Deus chama você, a mim, a todos nós ao arrependimento. E o arrependimento é estar disposto a dar a mão à palmatória. Quando alguém chega comigo com toda a sinceridade de coração, diz: pastor, eu pequei, pastor, eu tropecei. Você não imagina o respeito e a consideração que eu passo a ter com aquele indivíduo, com aquele homem, com aquela mulher. Porque o fato de vir confessar é o primeiro passo para uma transformação de vida. Tudo começa com arrependimento. E o arrependimento é demonstrado através da confissão. Antes de trazer juízo, Deus chama a sua igreja ao arrependimento. Porque aquele mesmo Jesus que João descreve, olhos como chama de fogo, ele descreve os pés como bronze polido. E o que isso quer dizer? A justiça de Deus. Tudo está debaixo dos seus pés. Isso quer dizer que esse Deus é misericordioso, sim, mas também é justiça. Não brinque com Ele. Porque no verso 23 fala: matarei os seus filhos. E quem eram os filhos de Jezabel? Aqueles que estavam debaixo da influência dela, cometendo os mesmos pecados que ela. Deus chama a sua igreja ao arrependimento. E ao mesmo tempo, um quarto ponto, nós observamos no verso 24, quando diz assim: digo, todavia, vós outros, os demais de Tiatira. E quem eram os demais? Ele vai dizer que quem eram. Há tantos quanto não têm essa doutrina, e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Ou seja, agora eu digo aos demais da igreja, aqueles que não se envolveram com o pecado de Jezabel, aqueles que não foram influenciados por Jezabel. Vamos olhar para hoje? Agora, eu digo à igreja, aos demais, aqueles que não se contaminaram com o mundo, aqueles que não acreditaram na mentira do diabo, aqueles que não trouxeram os valores desse mundo perdido para dentro dos seus lares, para dentro das suas vidas, aqueles que não negociam com a sensualidade, que não deixam os seus valores por nada. E o que ele diz a essas pessoas? Ele diz assim: outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Quarto ponto: uma igreja encorajada a ser fiel, apesar da apostasia. Uma igreja encorajada a ser fiel, apesar da apostasia. Tem tudo a ver com a igreja de hoje.
Porque há apostasia. E o que é apostasia? É o esfriamento da fé. É o que nós vemos hoje nas igrejas. O que mais nós vemos na igreja hoje são pessoas todos os domingos cultuando a Deus, louvando a Deus, engrandecendo a Deus, mas na segunda, na terça, na quarta, estão se prostituindo, estão vendo pornografia, estão se envolvendo com esse mundo perdido, estão colocando o ter acima do ser. Estão deixando de lado os valores cristãos por causa de dinheiro, se corrompendo, se vendendo, negando a fé. Muito pertinente. A você que é fiel, permaneça fiel. Permaneça fiel até que Jesus venha. Até que aconteça esse momento da história que todos nós esperamos. Agora, ele coloca aqui um detalhe, ele fala no verso 25, tão somente conservai o que tendes. Sabe o que a igreja tem para se manter pura? A palavra. Nós não precisamos de experiências novas. Nós não precisamos de novas emoções na caminhada cristã. Nós não precisamos de aventuras religiosas, nós temos a palavra, a verdade de Deus aqui, é disso que nós precisamos. Eu desafio você a tirar um dia, o feriado do dia 8 de dezembro, sexta-feira, a tirar um dia para maratonar nas Escrituras. Em vez de ligar a TV, em vez de ir para o computador, em vez de ir para o celular, em vez de assistir uma série, eu desafio você a maratonar nas Escrituras. O grande problema da igreja de hoje, as grandes dificuldades que existem na igreja de hoje, é que nós deixamos Deus em segundo lugar. E nós nos envolvemos com a coisa do mundo, com as coisas do mundo. Depois não entendemos por que nós tropeçamos, porque não entendemos por que estamos fracos. É simples. Vence a batalha quem estiver mais bem alimentado, o velho ou o novo homem. E o novo homem se alimenta por aqui, e o velho por todas as porcarias que nós vemos. Jesus encoraja você, meu irmão, seja fiel até o final. Nós temos tudo o que precisamos para ter uma vida cristã plena. E quando você olha homens como Billy Graham, homens como o pastor John, vamos falar da nossa realidade, que foi o que começou a Tabernáculo Batista, de onde veio a Nova Igreja Batista. Tantos outros que passaram por esse país, influenciaram o mundo, e você olha para o grande fruto da vida deles. É simples. Comprometimento com as Escrituras. Dedicação às Escrituras. E comprometimento com as Escrituras. Só isso. Mais nada. E parece que esse tipo de pessoas ficam tão raras de se encontrar, é porque o comprometimento diminuiu com isso aqui. E aumentou. Com entretenimentos baratos, nocivos, que fazem mal para a alma. Nós temos o que precisamos. E para terminar, quinto e último ponto. Para terminar, nós observamos no verso 26 falando assim: ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Quinto e último ponto, uma igreja recompensada por se manter fiel até o fim. Uma igreja recompensada por se manter fiel até o fim. Nós reinaremos com Cristo.
O grande problema é que muitas das vezes nós queremos olhar para esse restante de tempo de vida que temos aqui. Eu não sei quantos anos você vai viver mais. Talvez 20, 30, 40. E nós achamos que é tudo o que nós temos. Não. Se nós estamos em Cristo, há uma eternidade. Na verdade, há uma eternidade pela frente para todas as pessoas, ou junto ou longe de Deus. Ou junto de Deus, ou no lago de fogo. Mas nós que somos cristãos, achamos que tudo é aqui, e nós depositamos nossa vida aqui, nós investimos nossa vida aqui, nós queremos viver nossa vida nesse tempo que temos, e esquecemos que teremos uma eternidade para reinar com Cristo. E lá receberemos, como recompensa, aquilo que fizemos aqui, em vida, em prol do reino de Deus. Exatamente isso. A dedicação para o reino de Deus, a participação na igreja de Deus, lutando na obra de Deus, nós iremos receber as recompensas lá, reinando com Cristo. Ao olhar para essa igreja, eu pergunto a mim, eu pergunto a você, nós fazemos parte de qual daqueles 3 grupos? Do grupo que estava envolvido com o pecado? Do grupo que estava conivente com o pecado? Ou do grupo que estava fiel, esperando Jesus? Qual desses 3 grupos você se encaixa? Que existia na igreja de Tiatira? Uma boa pergunta, não é? Uma boa pergunta. Eu quero que você saia por essa porta. Você vai para sua casa com essa pergunta na sua mente. Qual desses 3 grupos é que você faz parte? Qual desses 3 grupos você encaixa a sua vida? Porque nós não podemos olhar a palavra e sairmos da mesma forma como entramos. Se você perceber que você está no primeiro grupo, que se envolveu com pecado, ou a mesma advertência para você hoje, arrependa-se. Porque se não se arrepender, o juízo de Deus virá. Se você tem sido conivente, não é diferente, arrependa-se. Porque senão você se torna cúmplice. Se você tem sido fiel, continue até a morte, ou até o dia de Cristo. Dê uma olhadinha para o seu irmão do lado. Pergunte dele, qual desses 3 grupos você faz parte, meu irmão? Diga, não me responda não. Não me responda. Vá para sua casa com essa pergunta. Que Deus abençoe você. Com uma ótima semana em Cristo Jesus.